Aí explica-se, ao menos em parte, por que esse movimento aqui está tão potente, está tão forte e não dá mostras de que vai ceder. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço onde debatemos o que de mais importante aconteceu na semana, o impacto disso nos ativos e qual a nossa visão, como tentando já tentar antecipar os fatos, o que a gente acha que possa acontecer com os principais índices do mercado. Sem antes, nossos tradicionais recados, queria lembrá-los que nós tivemos uma das melhores aulas do ano essa semana, terça-feira. Júlio ministrou uma aula sobre como utilizar o consórcio como ferramenta de alavancagem. Tem dicas valiosíssimas. Nós estamos recebendo muitos contatos elogiando o material fornecido. Não escondemos nada das oportunidades, tem muita coisa boa em jogo. Então está disponível aqui no canal do YouTube para vocês, vale a pena. Da mesma forma que o episódio do Aposentado Rico 59 também foi sobre o tema. E hoje soltamos o episódio 60 do Aposentado Rico, um tema muito interessante. Sinais de que você pode estar ficando rico, só que você ainda não sabe. Então ficou um episódio bem divertido. Fizemos o primeiro teste com o Alexandre, já voltando a morar lá nos Estados Unidos. Então integramos a plataforma aqui e lá, né? 2 estúdios separados. Ficou bem legal. Vai lá conferir então o episódio 60 do Aposentado Rico. Muito bem, e essa semana, pessoal, o que aconteceu de importante? Lembram que na semana passada eu sinalizava que tínhamos a possibilidade da formação de um pivô de alta bem potente no nosso principal índice. Esse pivô de alta confirmou-se, como vocês podem verificar aqui no gráfico. Eu até deixei desenhado aquele pivô com a expansão alternada de Fibonacci, onde nós temos projetados aqui os possíveis alvos e podemos ver que no intraday praticamente a expansão alternada, a primeira expansão aqui, já foi atingida nos 133 mil pontos, muito próximo, não chegou a bater no 133, mas foi para a região. E vocês lembram que eu iria investigar o que estava acontecendo com o movimento de capital estrangeiro. E pasmem, ou não pasmem, né? Coincidência ou não, durante todos esses pregões aqui, nós tivemos uma entrada de mais de 1 bilhão por dia de capital estrangeiro. Vocês devem lembrar que eu comentei que eu ainda não tinha essa informação, tendo em vista que existe o delay em relação à B3, mas que a partir dessa semana eu conseguiria investigar esse fato. E nesses dias nós tivemos a entrada de quase 6 bilhões de capital estrangeiro, ou seja, 6 bi em praticamente uma semana. Aí explica-se, ao menos em parte, por que esse movimento aqui está tão potente, está tão forte e não dá mostras de que vai ceder. Reparem que o recuo, né, é normal para livro de indicadores, é um recuo bem tímido, bem lateral, ainda bem afastado das médias, e se continuarmos na mesma projeção de Fibonacci, da expansão alternada, vamos verificar que o próximo estágio seria lá no 139 mil. Sem antes, eu imagino, ter uma resistência natural do topo histórico. Topo nominal, aqui nos 137.300 pontos, que eu acredito que deva ser testado de uma forma até relativamente rápida, né? Haja visto a força que esse movimento vem nos entregando. Da mesma forma, quando olhamos para o dólar, deixa eu colocar o gráfico aqui para vocês, eu também tinha desenhado a possibilidade do pivô de baixa, que também operou, né? Então, no intraday, nós chegamos a testar a região aqui do 5,64. Eu tracei esta linha de suporte lá no 5,50, que é o alvo provável dessa movimentação. Hoje tivemos um que a gente chama de repique, né? Então, o índice perdeu aqui o fundo anterior, dá uma repicada até o fundo perdido e possivelmente deve continuar a sua trajetória descendente, podendo
testar aqui a região dos 5,50. Lembrando, né, pessoal, que na minha visão, já venho falando isso aqui várias semanas, o 5,50 equivale ao 5 que tínhamos aí há um pouco mais de um ano atrás, né? Então isso aqui é um novo patamar, uma nova realidade, e eu acho que nessa faixa de 5,70 para baixo, eu considero acionar modo compra para a moeda, né? Assim como acima dos 5,90, como eu desenhei aqui para vocês, eu acionaria o modo venda. Ao menos me parece ser um intervalo muito provável que veremos o dólar nos próximos meses, sem, obviamente, esses testes ocasionais, como eu imagino que possa acontecer aqui na faixa dos 5,50. E o DI, apesar da alta da taxa Selic, como vocês puderam verificar na super quarta, né, não tinha nenhuma surpresa nessa alta, já estava contratada de 1%, então estamos em 14,25%. E o mais importante são as pegadas, né? São as mensagens deixadas pelo Comitê de Política Monetária, que ainda não deixou muito claro. O fato é que possivelmente tenhamos ainda mais uma alta de 0,5% na próxima reunião, e ainda deixou-se um restolho, né, um rabinho lá para 0,25 para a próxima reunião, ou talvez até encerrando-se já no 0,5%. E isso veremos mais adiante, né? Então, o Banco Central está muito atento ao comportamento, especialmente da inflação e das contas públicas, e está fazendo o que é preciso ser feito para o controle inflacionário. Mesmo assim, a inflação ela está operando acima da banda superior, mas nós temos alguns elementos que, na minha visão, podem corroborar. A primeira delas é que o efeito dos alimentos ele costuma ser cíclico, né? Então, talvez a partir dos próximos meses a gente tenha uma reversão de um dos principais fatores que alimentaram essa inflação nos últimos meses. Da mesma forma que o efeito da queda do dólar também acaba sendo benéfico, né? Porque nós estamos sofrendo um pouco ainda daquele teste dos R$6, agora numa faixa de 5,70, consolidante nessa região. A gente tem um efeito exatamente contrário do anterior, então a inflação pode beneficiar-se desse cenário e quem sabe o Banco Central consegue parar só no 0,5%. Isso ainda é muita especulação, mas vamos ficar de olho no comunicado, né, e no viés que ficou para trás. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo lá fora. S&P, como vocês podem verificar aqui no gráfico, sofreu aquela correção após a reunião do Banco Central, ou a expectativa, né, da possibilidade de voltarmos a ter quedas de juros nos Estados Unidos. Tivemos essa pequena reação aqui na movimentação dos preços, mas nos últimos 3 pregões lateralizou, né, hoje fechando com uma leve alta. Da mesma forma, Nasdaq está com um movimento bastante parecido, né, é quase um espelhamento, né, quando colocamos um gráfico ao lado do outro. E o índice VIX ele segue mais comportado, ele continua operando aqui na faixa abaixo dos 20, que é um bom sinal. O ideal aqui é sempre na faixa dos 15, que aí o índice do medo está absolutamente sob controle, mas já estamos infinitamente melhores do que aquela perigosa aproximação dos 30, lá que tivemos há 2 semanas atrás. Então, me parece que no aspecto de queda, talvez o mercado americano possa estar tentando formar aquele fundo lá que vocês puderam observar. Pessoal, então, mais uma vez lembrando, né, está disponível a aula sobre consórcios, né, como utilizar o consórcio como ferramenta de alavancagem patrimonial, e o episódio 60 do Aposentado Rico também disponível para vocês. Se gostaram, deem seu like, assinem aqui nossos canais, espero que tenham se divertido aqui com a gente e quero vê-los no próximo vídeo. Bom final de semana.